Olá para você que passa a participar conosco a partir de agora, na ministração da palavra do Senhor, palavra de vida, palavra de bênção, palavra que traz esperança sempre para aquele que crê. A mensagem que eu escolhi hoje, eu peguei um texto, foi o texto que na hora que eu vou montando a palavra, mas eu coloquei esse texto porque ele chama atenção, onde Jesus diz para Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Eu quero trazer essa mensagem como minha primeira mensagem. Não é a primeira mensagem que semana passada ministrei para a minha comunidade, mas é uma mensagem que está no coração do Pai, porque a maior necessidade do ser humano, que nasce nessa terra, é nascer de novo. A maior necessidade do ser humano que nasce nesta terra é nascer de novo. E isso não é uma redundância, né? Nascer, não. Porque são coisas diferentes. Uma é o nascimento físico. E a outra é o nascimento espiritual, é nascer de Deus. É isso que precisa ser entendido. Por você que talvez não tenha muita familiaridade com a palavra. Para você que muitas vezes ouve coisas, ensinos, que não tem nada a ver com o que está nas Escrituras, que não tem nada a ver com o pensamento de Deus revelado na sua palavra. O novo nascimento, do qual Jesus falou com Nicodemos, no Evangelho de João, capítulo 3. Nicodemos era um mestre da lei, um homem de conduta ilibada, um homem respeitado religiosamente, ele era um mestre religioso. E para ele, você imagina então para todos, ele disse que era necessário que ele nascesse de novo. E a gente precisa pensar nisso. Eu sei que a igreja aqui já entende bem isso, mas alguns pontos que eu vou tocar hoje talvez surpreenda você. Mas para você que está me ouvindo, eu quero que você entenda uma coisa. Que quando Jesus falou com Nicodemos, em João 3,3, em verdade te digo. E eu quero te enfatizar que quando Jesus repetia isso, em verdade, era algo que precisava ser atentado. Era algo importante demais. Em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. E esse novo nascimento, esse nascer de novo que Jesus está falando com Nicodemos, e que é para não somente para Nicodemos, mas para todo ser humano nesta terra. Esse novo nascimento proposto por Cristo e realizado nele, proposto por Cristo e é realizado nele, precisa ser compreendido à luz das Escrituras. Precisa ser compreendido pelo pensamento de Deus revelado nas Escrituras e não por conceitos, nem por doutrinas humanas. Precisa ser entendido pela palavra do Senhor. E eu digo para você que é fundamental, para você que está me ouvindo, é fundamental para o seu bem eterno, atentar para aquilo que Deus diz na sua palavra, na Bíblia, nas Escrituras, como que você queira. Pois sem Deus, nós não somos nada. Né? Ele é o Criador. Ele é o Criador e Ele estabeleceu falar conosco. Homens que se separaram dele pela desobediência de um homem. Ele resolveu falar conosco através da revelação da sua palavra. E eu publiquei uma analogia esses dias, que eu acho interessante, eu quero citá-la aqui na minha mensagem, uma analogia que diz respeito a essa criação de Deus, porque ela tem a ver com o que eu vou falar hoje. Quando Deus quis criar peixes, ele falou com o mar. Isso é lindo, né? Quando ele quis criar peixes, ele falou com o mar. Quando Deus quis criar árvores, ele falou com a terra. Quando Deus quis criar o homem, ele se voltou para si mesmo. Olha que coisa mais linda, ele se voltou para si mesmo. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Que coisa grandiosa. Mas note uma coisa. Se você tirar o peixe da água, ele morre.
Se você remove uma árvore do solo, ela morre. Da mesma forma, amados, quando o homem é desconectado de Deus, quando o homem está desconectado de Deus, ele morre. Porque Deus é o nosso ambiente natural. Deus é espiritualmente o nosso ambiente natural. Nós fomos criados por Ele para viver na presença dEle. Nós temos que estar ligados a Ele, porque apenas nele a vida existe. Isso é lindo. Mas o que aconteceu é que o homem se desconectou dele. Incrivelmente, dentro da sabedoria multiforme dele, ele permitiu isso. O homem se desconectou dele. E essa desconexão trouxe tudo que você está vendo de mal. Quando as pessoas perguntam, por que isso? Por que Deus permite isso? Ou por que acontece tanto mal, tantas coisas horríveis? Porque o homem se desconectou de Deus. Porque o homem tornou maldita toda a terra. Pela desobediência. E não me venha com essa história de que Adão... não me venha com isso, porque todos nós erramos em Adão. Porque todos nós precisamos dar ouvidos à palavra do Senhor. Se Adão falhou, você agora, cumpre a você dizer, Deus, eu quero te ouvir. Eu quero prestar atenção na tua palavra. Então faça isso. Porque sem ele, você está morto. E Deus nos ligou de novo a ele. Deus permitiu nos ligar de novo a ele através da obra consumada em Cristo Jesus. E a analogia termina assim, lembrando que a água sem peixe ainda é água, né? Mas o peixe sem a água não é nada. Morre, né? Se desfaz. O solo sem árvore ainda é solo, mas a árvore sem o solo não é nada. Deus sem o homem ainda é Deus, sempre será. Mas o homem sem Deus não é nada. Então é interessante essa analogia, amados, porque ela mostra para nós que a gente precisa priorizar Deus na nossa vida. Você e eu precisamos priorizar Deus. E Deus fala. Mas Deus não vai falar com quem não tem uma Bíblia. Com quem não abre a sua Bíblia. Deus não vai falar com você. Deus fala comigo porque eu abro a minha Bíblia todos os dias. Deus fala com todo aquele que pegar a sua palavra e de coração estiver buscando, porque Ele conhece o coração, não as nossas aparências. Ele precisa ser buscado por cada um de nós. Nós vivemos pelo conhecimento, não por datas, mas pelo conhecimento que Deus nos dá espiritualmente. Nós estamos chegando no derradeiro desta humanidade. Porque este tempo, esta maldição vai cessar. Porque Deus tem tudo no seu cronograma. Que está na eternidade. Pertence a Ele. Então, é importante que você priorize o que Deus fala na sua palavra. Não tem uma Bíblia, compra. Se você quiser uma indicação, fala comigo, eu te indico. Compre uma Bíblia que fale com que você possa ouvir Deus e Ele falar com você. Eu não vou na Bíblia para buscar coisas minhas, eu vou para ouvir o meu Deus. E quando eu ouço o meu Deus, tudo mais me é acrescentado. É incrível, é maravilhoso, é grandioso. Deixa a gente estupefato. Busque o Senhor, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Paulo fala isso em Atos capítulo 17, versículo 28. Atos 17, 28. Nele, Deus, vivemos, nos movemos e existimos. E a coisa mais linda de Deus, que embora o homem tenha falhado com Ele, Ele quer, é desejo dEle, é vontade dEle. Presta atenção, que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, Paulo diz isso. E esse conhecimento que você precisa ter está aqui, ó. Está aqui, ó, Bíblia, palavra de Deus. Palavra que é uma coisa muito interessante, que a Bíblia é o livro mais vendido no mundo. É só você perguntar no Google. Pergunta lá no Google, qual é o livro mais vendido no mundo?
Vai dizer, é a Bíblia. Tem mais de 5 bilhões de livros vendidos, né? 5 bilhões de livros vendidos, de cópias vendidas no mundo. No entanto, é o livro mais atacado. É o livro mais atacado pelo inimigo das nossas almas. Ele semeia o seu joio para que as pessoas não busquem. As pessoas costumam muitas vezes a gente ouve muito isso. A Bíblia é um livro muito difícil de entender. Todos nós, acho que algum dia já falamos isso. Né? Você também que está me ouvindo agora. Sim, ela é difícil de entender mesmo, para quem não tem o Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela é espiritual. E as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Né? Só se discernem, Paulo fala isso lá em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 2, versos 14 a 16. Vamos dar uma olhadinha aí que eu coloquei o texto. Ora, 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural, nós, quando nascemos nesse mundo, somos naturais, né? Não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. Verdade, né? E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas aí agora vem a diferença. Mas o que é espiritual, aí já mudou. Já mudou a figura, já mudou a essência de quem ele está falando. O primeiro é natural. O natural não entende as coisas de Deus. Mas o espiritual já é outra coisa, já é outro nível. Discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Incrível. Versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós, Paulo está falando, nós, os que recebemos a Cristo, que somos cristãos, nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Eu penso o pensamento dele. Eu me alegro com o pensamento dele. E todo que faz isso se regozija e não é discernido de ninguém. Ele discerne todas as coisas, mas não é discernido de ninguém. Que coisa linda. Maravilhoso isso. Então, amados, o desejo de Deus é que você o busque. Mas, pastora, como é que eu posso ser espiritual? Então, hoje você vai entender isso. Porque a pessoa que não consegue entender a Bíblia ainda é natural. Ela está desprovida do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso paráclito. É aquele que nos guia na verdade. Mas para tê-lo, tem uma condição. Aleluias. O Senhor diz lá em Jeremias, através do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 13. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. O Senhor quer ser achado, mas ele precisa ser buscado de todo o coração. Quando eu falo coração aí, não é emoção. É entendimento, é desejo da minha vontade, conhecer o Senhor, o que o Senhor está falando, o que o Senhor quer que eu saiba. Deus quer ser buscado e ele fala, se você me buscar, você vai me achar. Eu achei, aleluia, você achou? Então diga aleluia, eu te achei, Senhor. Ou melhor, eu fui achado por ele, né? Porque ele procura os verdadeiros adoradores, né? E quando a gente crê na sua palavra, ele encontra. Eu vou te dizer uma coisa. A palavra de Deus, ela opera poderosamente e eficazmente naquele que crê. A palavra de Deus opera poderosamente e eficazmente naquele que crê. Mas vamos falar um pouco sobre isso que Jesus fala, né? Que é preciso nascer de novo para ver, para participar do reino de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero trabalhar, e eu venho trabalhando no último ano, até agora, e vou continuar trabalhando nisso, é que você precisa ser espiritual, porque o espiritual discerne todas as coisas. Quando você é espiritual, você discerne que este mundo jaz. Ponto. Quando você discerne as coisas de Deus e o pensamento de Deus e a mente de Cristo, você discerne que isso daqui tudo jaz. Que Deus tem algo novo preparado. Novo. Absolutamente novo, que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, que jamais penetrou no coração de alguém o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Se você acha, ai pastor, mas tudo isso aqui vai acabar? Vai. A gente acha o mundo fantástico, né? A criação de Deus é linda, pelo amor de Deus, a gente tem que reconhecer isso. A criação é maravilhosa, a gente vai para um lugar, a gente vai para outro, a gente vai para outro lado do mundo. A diferença, a variedade, a riqueza, a sabedoria, as coisas funcionam, tudo é maravilhoso. Mas o homem estragou tudo. E Deus não tem conivência com o pecado, nunca. Aquilo que o pecado manchou tem que sumir. Aquilo que o pecado manchou tem que desaparecer. Porque Deus faz tudo novo. Porque Ele é o Deus que cria, e é o Deus que cria, e é o Deus que cria. Aleluia! Ele é o Deus criador. Então, quando Jesus falou do novo nascimento, Ele estava falando, eu quero que você escreva isso, porque é importante, porque tem uma doutrina aí que fala coisas de indivíduos. Quando Jesus fala do novo nascimento com Nicodemos, Ele está falando de uma nova geração. Uma geração, a geração de Adão, pecou. Mas quando a gente sai dessa geração em Cristo, a gente faz parte de uma nova geração, uma nova criação. Nós, eu e você já somos parte dessa criação que a gente ainda não está vendo. Mas é real. E eu sou prova disso, você é prova disso. Nós somos parte de uma nova criação. E começou com a geração de pessoas de acordo com o coração de Deus. Então, quando Jesus falou do novo nascimento com Nicodemos e conosco, através da sua palavra, Ele estava falando de uma nova geração, algo que envolve paternidade. Deus te torna pai. Deus não é pai de todo mundo. Não. Deus é pai dessa nova geração. Filiação, natureza, direitos. E não é apenas a ideia de recomeçar algo. Entende? Tem uma religião aí que fala que Deus vai reconstruir esta terra. Não. Aquilo que está condenado tende a desaparecer. Deus não vai reconstruir nada. Só no milênio. Mas quando acabar o milênio, acabou tudo. Porque o milênio tem um plano, né? Tem algo de Deus que a gente tem que estudar depois e você precisa ver isso, tá? A gente não pode falar coisas que a gente não sabe, nem ir além das Escrituras. Mas o que está nas Escrituras a gente precisa entender. O milênio tem algo que Deus cumpre uma promessa. É um cumprimento de uma promessa. Olha o que Deus faz em 1000 anos. Se for literal. Tá? Então é incrível. Deus não mente, Deus não falha. Deus, Ele fala, Ele cumpre. Ele falou, se Ele falou lá para Adão, Ele vai cumprir em qualquer tempo. Se Ele falou com Abraão, Ele vai cumprir em qualquer tempo. Porque Ele é Deus e não pode mentir. Amém? Por isso você pode confiar nele. Você pode ter dúvidas com relação ao caráter de homens, mas de Deus não. Mas quando você tem Deus, Ele te guia aos homens verdadeiros. Ele te guia aos homens verdadeiros. Ele te dará pastores segundo o coração dele para te apacentar com verdade. E Deus está levantando esse remanescente. Eu falei isso no domingo passado para a igreja. Deus sempre teve um remanescente na terra. Sempre. Matou Abel, Deus levantou 7. E assim foi. A geração de sacerdotal segundo Melquisedeque. Você vai aprender isso, maravilhoso. É a geração escondida. É a geração segundo o sacerdócio de Melquisedeque. Abel já era, mas ele foi assassinado. Deus levanta 7. E foi levantando. E foi levantando. E levantou você. E levantou a mim. Sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de Deus. Que glória! Isso tem que permear tuas veias. Não é o sangue vermelho, não. É o sangue do céu. Tem que permear os teus pensamentos, tem que nortear tuas decisões, as tuas escolhas, as tuas prioridades. Tem que fazer isso. Quando Jesus estava falando com Nicodemos, Ele estava falando de uma geração nova. Jesus não estava falando de uma filosofia. Jesus não estava pregando um ritual de comportamento, de moral. Não. Jesus estava chamando
Nicodemos e chamando a humanidade a algo humanamente impossível. Como assim, pastora? O que é humanamente possível? Nascer de Deus. Nascer do homem. Você pode, é só um homem com uma mulher se cruzarem e nasce o ser humano natural. O ser humano natural nasce da vontade do homem, da vontade da carne e do sangue. Nasce o ser humano, mas de Deus não é assim. Aleluia! O novo nascimento não se refere a isso. E Jesus falou em Marcos 10, 27, para os homens isso é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Você precisa nascer de Deus. Você nasceu o nascimento físico, o nascimento natural. E você vai entender hoje por que você precisa nascer de Deus. Então, quando Jesus diz, aí em João 3, versículo 6, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito são duas situações distintas. São duas criações distintas. Nascido da carne e nascido do Espírito. São duas situações distintas. Quando se diz que o nascido do Espírito é Espírito, não está falando de algo místico, simbólico, abstrato. Não, de forma nenhuma. Ser nascido do Espírito é tão concreto quanto o nascimento segundo a carne. Não é um processo gradual, não. Para o futuro, não. Mas é uma realidade imediata e definitiva, porque o novo ser é criado em verdadeira justiça e santidade, participante da natureza divina. Não é um processo como se pregam por aí, não. A obra de Deus ela é feita assim, ó. Haja A. Quando ele cria um novo ser, ele cria perfeito, completo, corpo, alma e espírito. Participante da natureza dele. Mas vamos entender isso. O que é nascido da carne é carne. Então, o que é nascido da carne? Refere-se à pessoa natural, o nascimento físico. Mas esse nascimento, né? Ele se dá através de uma semente. Os nascimentos que eu vou falar hoje decorrem de sementes diferentes. O nascimento natural, o nascimento de segundo a carne, ele é através de uma semente corruptível. Infelizmente se tornou corruptível, porque é a semente herdada de Adão, que une toda a humanidade ao primeiro homem, que pecou, que desobedeceu a Deus e trouxe essa maldição para toda a criação, para toda a humanidade, cuja semente está sujeita à corrupção. Então, toda a descendência de Adão herdou, por causa dessa semente corruptível, né? Herdou a destituição da glória de Deus, a desconexão. O homem se tornou, vamos usar essa expressão, né? Como eu já falei no começo, desconectado de Deus. Mas Deus quer ligar essa conexão de novo, e Ele fez isso em Cristo, amém? Então, todo nascido de carne, ele está sem comunhão com Deus, o que significa mortos, espiritualmente falando, né? E condenados. Você não vai ser, a pessoa que não conhece a Deus, que não quer saber de Deus, ela não vai ser condenada lá na frente. Ela já está condenada, se ela não aceitar Cristo, ela já está condenada. Jesus fala isso. João 3 também, né? Aquele que não crê já está condenado. A porta foi aberta para que você saia dessa condenação. Saia do caminho largo e entre no caminho estreito, e Cristo é a porta. Cristo é o nascimento. Porta significa nascimento na Bíblia. A porta estreita é Adão e a porta larga, pela dedução do pensamento bíblico, a porta larga é Adão e a porta estreita é Cristo. Deus abriu a porta e Jesus disse, eu sou a porta, entrai por ela. Aleluia! Entrai por ela. Mas o que é nascido do Espírito? Nascido do Espírito refere-se ao novo nascimento. O novo nascimento, ele é gerado pela semente incorruptível. Adão era uma semente da raça humana, se tornou corrompida. Jesus veio e se tornou, pela sua obediência até a morte, a semente incorruptível, que gera uma geração segundo o coração de Deus. Olha lá.
Então, o que é nascido do Espírito, que é o novo nascimento, é gerado pela semente incorruptível, que é a palavra de Deus, que permanece para sempre, porque a palavra de Deus é espiritual. Eu vou repetir para você bem devagarzinho, tá bom? A palavra de Deus, ela é espiritual. Ela é atacada muito pelo inimigo. O inimigo semeia muito joio com relação a ela. Mas a mão de Deus, saiba, a mão de Deus está sobre ela. A mão de Deus está sobre ela. E quem é de Deus discernirá estas coisas. Jesus disse que as suas palavras são espírito e vida. Eu digo que essa palavra espírito na Bíblia, quando não está Espírito Santo de Deus, só espírito, mesmo que seja com letra maiúscula, ela se refere à palavra. E é com base no que Jesus falou e outras passagens, mas eu vou destacar para não ficar muito longo, João 6:63. O Espírito, olha o que Jesus falou, presta atenção. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então presta bem atenção, que profundidade tem esse versículo. O Espírito é o que vivifica. O que é Espírito aí? O que é o Espírito aí? A palavra. A palavra que sai da boca de Deus é o que vivifica. A palavra que sai da boca de Deus, a carne para nada aproveita. Tudo que provém da carne nada aproveita. Mas o que vem de Deus tudo aproveita. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Então Jesus sela as palavras que eu vos digo. Evangelho de Cristo. Palavra de Deus, porque ele citou no seu evangelho todo o Antigo Testamento. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Aleluia! Então não despreze a palavra do Senhor. O inimigo trabalha para que você não creia nela, que você ache um absurdo ela, que você ache uma loucura. Mas Deus escolheu essa loucura porque os homens desprezaram o conhecimento de Deus. Paulo fala isso em 1 Coríntios também, né? Eu não vou ler aqui agora, senão eu vou longe. Então, aqueles que são gerados de novo, através desse espírito da palavra, que é a palavra, eles são gerados e compartilham da vida de Cristo, que é chamado o último Adão. E essa linguagem bíblica é muito importante, viu? Adão, último Adão. Um falhou, o outro tornou perfeito. Né? Lindo isso. Então, Jesus é chamado de último Adão. Então, quando nós somos gerados através do Evangelho de Cristo. Através do Evangelho de Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus. O autor e consumador da nossa fé. O justo que levou sobre si as nossas iniquidades. Aquilo que estava contra mim, ele cravou na cruz. Aleluia! Glórias! Só o Evangelho de Cristo, presta bem atenção, só o Evangelho de Cristo tem as palavras de vida eterna. Presta bem atenção, só o Evangelho segundo Jesus Cristo tem as palavras de vida eterna. São espírito e vida. Por isso que é dito, Paulo diz, né? Paulo que discerniu toda essa maravilha, né? Primeira carta aos Coríntios 15:45. Assim também está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, que é Cristo, né? Espírito vivificante. O primeiro matou. O último vivifica. O primeiro matou. O último vivifica. Aleluias. Você precisa atentar para isso. Para nascer do homem terreno, é necessário... Agora presta atenção no que eu vou falar. É necessário carne e sangue. Quando a gente estudar a criação, vocês vão ficar estupefatos. Que Deus está me mostrando na criação. Aliás, no Éden. Ai, Senhor. A mudança do Éden para o natural... A mudança do Éden para o natural... Saiu da eternidade, entrou no natural, teve mudanças que você nem imagina. A gente vai aprender quando a gente começar a estudar Gênesis, a gente vai aprender. Para nascer do homem terreno é necessário carne e sangue, mas para nascer segundo o homem do céu, que é Cristo, né? O Cristo ressurreto, é preciso ser gerado da água e do Espírito. Jesus fala isso para Nicodemos aí em João 3, né?
Jesus frisa isso nesse capítulo de João 3, você precisa lê-lo completo, tá? Leia João, por favor, e leia especialmente hoje o João 3, né? Precisa nascer da carne, precisa nascer do sangue, da água e do sangue, tá ok? Está aqui no versículo... É aqui, veja para mim, me ajudem aí, carne e sangue, tá bom? Procurem para mim aí. Nascer de carne e sangue, isso é interessante, preste atenção que o Senhor me mostrou aqui. É bem interessante. Por que ele falou carne e sangue? Nascer de carne e sangue. O que nasce do terreno é carne e sangue, mas o que nasce segundo o Espírito, que é do céu, precisa ser gerado da água e Espírito. Água e Espírito. Me procurem água e Espírito, tá? É água e Espírito a palavra que tem que ser procurada aí para mim. Me ajudem aí que meu cabeçamento está aqui, eu não consigo sair dali. A água representa, escreva isso, a água representa o sacrifício de Cristo. João 3, 5, isso mesmo, 5, ó. Em verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Versículo 5, João 3, 5. Obrigada. Então, a água representa o sacrifício de Cristo na cruz. É o evangelho da cruz. É o evangelho da cruz que o homem rejeita, que acha loucura. A água representa o sacrifício de Cristo. Mas como assim, pastora? Você lembra do momento que Jesus estava sendo crucificado? Ele estava na cruz, com dois homens do lado dele sendo crucificados junto com ele. Era uma sexta-feira, e como eles não queriam que eles precisavam morrer naquela sexta-feira, porque era sábado, era o dia religioso, então eles começaram a quebrar as pernas das pessoas para eles morrerem logo, né? Quebraram de um, quando chegou em Jesus, quebraram do outro, quando chegou em Jesus, olharam para ele, ele está morto. Então não precisa quebrar as pernas dele. Cumpriu-se as escrituras, que nenhum osso dele seria quebrado. Mas um soldado pegou uma lança e furou ele. Não sei por que ele fez isso, mas olha por que ele fez isso. A gente pode falar, por que esse cara fez isso sabendo que ele estava morto? Na hora que ele perfurou, saiu o quê? Água e sangue. Saiu água e sangue. Agora você entende por que Jesus tinha falado para Nicodemos, né, isso daqui? Porque representava o sacrifício dele. Para nascer de novo, você precisa morrer com Cristo. Porque ele se ofereceu por você. Esse é o caminho que Deus escolheu, na sua multiforme sabedoria, para trazer o homem em conexão de volta com ele. Ligar o homem a Deus novamente. Isso está em João 19, 34, tá? Um dos soldados trespassou-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Então, a água representa o sacrifício de Cristo que nos purifica de todo pecado. E enquanto que o termo Espírito representa a fidelidade, a imutabilidade da palavra de Deus que possui o poder de salvar. Que coisa maravilhosa. Enquanto os descendentes do homem terreno participam de carne e o sangue, os descendentes do homem celestial participam da água e do Espírito. Aleluia! Eu e você somos participantes da água e do Espírito. E os nascidos de novo tornam-se filhos de Deus. Então, não é todo mundo que é nascido de Deus, é só quem nasceu de Deus. É paternidade. É uma geração que tem paternidade. Nasceu de Deus em Cristo. Não é de igreja, não é de batismo nas águas, não é de nada disso humano. Não é dos homens, é de Deus. João capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, está falando do verbo eterno, está falando daquele que se fez carne por nós. Mas a todos quantos o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu tenho falado isso nas minhas últimas mensagens, que para perdoar pecados precisa poder de Deus. Jesus falou isso. Para ser salvo precisa poder de Deus. E esse poder está aqui, ó. Está aqui, ó. Está perto. Não está longe.
Não está longe. Filhos não nascidos do sangue, preste atenção, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Isso faz cair por terra teoria de reencarnação, teoria disso, teoria daquilo, porque tem que ser nascido do poder de Deus que está no Evangelho de Cristo. E aqueles que são nascidos se tornam filhos. E a palavra diz que ainda neste mundo, aqui, não é lá, somente aqui, neste mundo, são como Cristo é. Você é como Cristo é? Ou você ainda está no rasinho? Você pensa com a mente de Cristo? Ou você pensa ainda com aquela mente que está cheia de resíduos da sujeira da sua velha criatura? O Senhor me mostra muito isso. Mentes ainda que estão contaminadas pelo pensamento antigo. O Senhor disse aqui no primeiro culto para vocês, não olha para trás, não olhe para coisas velhas, passaram. Tudo se fez novo. E Deus quer fazer tudo novo na sua vida. Eu ia publicar uma palavra na sexta para... eu tive minha correria do dia de sexta-feira, não consegui mais publicar segunda-feira no Face e no Instagram. Eu falo sobre isso. Já era uma coisa que o Senhor já estava falando comigo. Então, neste mundo, nós somos como Cristo é. Aleluia! Eu estava falando com algumas pessoas aqui antes do culto ali, e falei, a gente tem que andar nesse mundo como Cristo andou. A gente vê a miséria, a destruição, a corrupção, a sordidez, o engano, o dolo, tudo que é ruim. Mas eu preciso andar como Cristo andou. Eu sei quem eu sou. Eu sou o sal da terra e sou a luz do mundo. Eu tenho que andar com a convicção de que eu tenho que fazer diferença onde eu pisar a planta dos meus pés. Eu tenho que ter convicção que isso daqui vai passar com toda a sua sordidez. Mas aquele que faz a vontade do Senhor participará do seu reino eterno. Aleluia! Quem tem ouvidos? Ouça. Tão simples, né? A única diferença que possa haver, nós somos como Cristo nesse mundo, mas a única diferença é que nós, salvos, filhos de Deus, já nascemos de novo, né? Somos participantes do plano eterno de Deus. O que a gente não sabe ainda é como nós seremos na eternidade. Não está falando de natureza, está falando do que será o meu corpo, porque esse corpo, eu estou aqui ainda. Meu desejo é como Paulo, né? Partir e estar com o Senhor para sempre. Principalmente porque meu marido já foi, eu também falei, você me deixou aqui, né? Ele fala para mim, não fui eu não, filha. Então, enquanto a gente estiver aqui, eu ainda estou nesse corpo. Esse corpo vai cumprir o que Deus falou, vai voltar para... Mas na hora que eu fechar meu olhinho aqui, eu já vou estar de posse do corpo glorioso que o Senhor tem prometido para todos aqueles que o amam. Tal qual o dele. Né? Então, a única coisa que a gente não sabe ainda é como é que eu vou ser. Né? Como é que eu vou ser. Eu vou ser identificada, quando eu chegar lá, meu marido vai me... Quer dizer, ele não é mais meu marido lá, né? É linguagem minha aqui. Lá ele não é mais meu marido. Né? Lá, essa relação não existe mais. Mas ele vai me olhar e vai me reconhecer. Ele vai vir correndo, vai me abraçar. Tamo junto. Para sempre. Amém? Mas a gente tem certeza de uma coisa, de que quando ele se manifestar, nós seremos como ele em glória. A glória que foi destituída, a desconexão que foi feita no Éden, está em mim agora e se manifestará plenamente quando ele se manifestar também. Amém? Paulo fala isso em Colossenses capítulo 3, versículo 4. Olha lá, Colossenses 3, 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, presta atenção nas linguagens, por favor. E gente que lê, passa tão batido. Pega um versículo, mas leia ele, mastiga ele, pega as palavras, olha bem para as palavras que está falando ali, e analisa. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, quando que ele vai se manifestar? Quando que ele vai se manifestar? Na volta dele. Mas primeiro ele volta para quem? Primeiro ele volta para a igreja. O corpo dele. Por isso que a igreja não é chamada corpo de Cristo à toa. Ele é a cabeça. Nós somos o corpo. Então a igreja será arrebatada da terra antes da tribulação.
Porque os pés dele têm que estar sobre a morte, para ele vingar-se da desobediência humana. Olha lá. Isso é perfeito. Fecha um monte de coisas. Os pés dele têm que estar sob a morte. E quando que os pés dele estarão sobre a morte? Quando o corpo dele for ressuscitado. O corpo é a igreja. Porque ele já está ressuscitado como cabeça. Agora falta o quê? Os membros do corpo. Então, quando ele se manifestar, nós nos manifestaremos com ele em glória. Quando que ele vai se manifestar? O Carlos já está nessa manifestação. Todos que morreram em Cristo, desde o ladrão da cruz, né? Até o arrebatamento da igreja, porque o arrebatamento é dos vivos, né? Os que estiverem vivos. Isso tudo é simultâneo no mundo espiritual. Isso é simultâneo. Eu fico falando, pai, eu já estou lá. Olha minhas conversas com Deus. Eu já estou lá. Que loucura! Mas como é que eu vou entender isso? Como é que eu vou entender isso? É um dos próximos estudos. Aguarde o arrebatamento da igreja. Então, quando ele se manifestar, nós nos manifestaremos com ele em glória. Aleluia! Versículo 1 João, capítulo 3, versículo 2. Agora, amados, agora, somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Essa manifestação, amados, não diz da natureza, porque a natureza já é nova. A natureza é nova. É participante da natureza divina. Estou falando do corpo, o total, corpo, alma e espírito total, entendeu? Porque agora falta o corpo ainda. A única coisa que falta para o salvo em Cristo é a redenção do corpo, que acontecerá ou na morte física do crente, ou no arrebatamento da igreja, que é o arrebatamento dos vivos. Tá? Então, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Aleluia! 1 João 4,17. Nisto é perfeito o amor para conosco. O que quer dizer isso, ser perfeito? É completude de objetivo. Se completou o objetivo. Perfeito aí? O sacrifício de Cristo é perfeito, tudo que ele fez é perfeito. Mas quando eu falo assim, nisto é perfeito o amor para conosco, ou seja, o amor de Deus cumpre plenamente aquilo que ele queria, né? Para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos também nós neste mundo. Tá? Então esse negócio de crente dizer que continua sendo pecador, está errado. Precisa discernir a vontade agradável de Deus e viver o perfeito amor do Senhor. Muitas coisas que se falam aí que são ensinos errados, que tira a alegria, que tira a vivacidade, que tira o prazer de falar de Cristo, porque coloca dúvidas. É do diabo. É joio. 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios 15, 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. Aleluias. Amados? Então, é importante entender estas coisas. E Jesus, para explicar o nascimento espiritual, e essa explicação está em João 3, né? Ele fala para Nicodemos, João capítulo 3, versículos 7 a 8. João 3, de 7 a 8. Deixa eu deixar aberto aqui, que talvez eu queira falar mais alguma coisa. João 3, olha lá. Não te maravilhes de eu te dizer. É interessante. Hoje de manhã eu estava meditando de novo nessa palavra. O Senhor me lembrou o Salmo 139. Os salmos são profecias acerca de Cristo na sua maioria, tá? Profecias acerca de Cristo. E o Salmo 139 fala que, de modo assombrosamente maravilhoso, o Senhor me criou no ventre da minha mãe. E realmente, a geração natural é maravilhosa porque tem a mão de Deus. Tem o poder dele. Tem a palavra dele que foi dada no princípio, que se continua perpetuando em cada geração. Ele é o oleiro. Então, tantos vasos de desonra, isso que é triste, né? Quantos vasos de honra são dele? Porque o poder é dele. Uma gestação é inexplicável do ponto de vista humano. Qualquer médico consciente, ele fala isso. Eu participei já de
várias gravidez dos meus netos, né, das gravidez deles, e a médica falava, é impossível você ver esse crescimento e não dizer que existe uma mente superior que rege isso daqui. Um ser que está lá, oco, pele, e começa lá o tibum, no meio. Começa um coração, começa sangue correr. Gente, que coisa fantástica. De modo assombrosamente maravilhoso, o Senhor me teceu no ventre da minha mão. E aí o Senhor me fala, da minha mãe, e o Senhor Jesus fala assim, não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Então é outra maravilha. Porque o mesmo poder que gera uma pessoa no ventre de uma mãe é o mesmo poder que pode fazer eu e você uma nova criação. Pode fazer e faz. Pode e faz. Porque nada lhe é impossível. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves o seu som, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. E assim é todo o que é nascido do Espírito. As pessoas se prendem aí, Jesus está falando do vento, né? Interpreta essa analogia com o vento, mas o que Jesus estava citando aí, e precisa a gente estar ligado, que Jesus está citando um texto bíblico, que está lá em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5. Eclesiastes 11, 5, onde se lê, assim como tu não sabes o caminho do vento, olha lá, presta bem atenção, o texto de Eclesiastes é completo. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento e nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Perfeito, né? Aqui a analogia já incluiu essa fecundação, a geração da criança no ventre. Que é maravilhoso. Eu gosto dessa expressão. Assombrosamente maravilhoso. Se o nascimento natural já é assombrosamente maravilhoso, o que dizer do novo nascimento, meu Deus? Então, assim como o processo de formação dos ossos no ventre materno, os ossos, eu falei de sangue, veias, tudo, mas os ossos, inexplicável, como é que vai surgir osso? Osso durinho lá, vê o pezinho, os dedinhos lá, tudo formando direitinho, é incrível, como um desenho. Assim como o processo de formação dos ossos no ventre materno é desconhecido, o novo nascimento pelo Espírito, pela palavra, é igualmente misterioso. Então não fique maravilhado de te dizer, você precisa nascer de novo. De Deus. De Deus. Então é impossível, eu quero dizer para você que é impossível. As pessoas elas ficam julgando pela aparência, né? Julga o comportamento. Não é isso que está em jogo, gente. Comportamento é outra questão, eu sempre vou bater nessa tecla. É impossível reconhecer visualmente quem é nascido de novo. Quem nasceu do Espírito. Porque não se trata de uma mudança física. Quando eu aceitei Jesus, eu nasci de novo. Eu sou uma nova criação, eu sou uma nova geração. Mas visivelmente nada mudou. Mudou a essência, mudou a natureza. Eu não pertenço mais ao pecado, eu pertenço ao Senhor de toda a criação. Aleluia! Então não se trata de uma mudança física ou superficial, mas de uma transformação da essência, da natureza que só Deus poderia fazer. Não é uma religião, não é uma doutrina humana, é o poder de Deus que é manifesto em Cristo Jesus. Amém? Como nascer de novo? Para nascer de novo, você precisa morrer. Isso é tremendo. Deus é tremendo. Para nascer de novo, você precisa morrer. Legal, né? Como é que eu faço para nascer? Morra. Morra. Morra para os teus pensamentos. Morra para tudo que você recebeu até agora. Morra. E receba o Evangelho, que é vida. Você precisa morrer com Cristo. Por isso que Jesus diz, aquele que não tomar a cruz e me seguir, não é digno de mim. Jesus, ele veio não para ser um mártir. Não apenas, ele veio substituir a desobediência de Adão pela obediência. E somente dele nós obedecemos a Deus.
Pela obediência dele, eu sou salva. Você foi salvo. Você pode ser salvo. Então eu preciso tomar a cruz e seguir, porque essa foi uma ordem dele. Tome a cruz e me siga. Cruz não é os teus problemas, não é a doença, não é as pragas, não é nada disso. Cruz é você morrer com Cristo. Tomar a sua cruz e seguir é a essência do evangelho, é o batismo na morte dele. Esse é o batismo que salva, é o batismo na morte dele. E tem efeito isso aí, aqui e na eternidade. Pois quando você morrer fisicamente aqui, você estará para sempre. Um corpo glorioso, um corpo glorificado, que é próprio para viver na presença dele para sempre. Agora, se você morrer sem ter crido e confessado a Cristo, se você não entender essas coisas e você morrer, não é eu que falo, é a palavra do Senhor, você estará eternamente separado para ele e vai receber um corpo próprio para esta morte eterna. Jesus fala disso em João capítulo 5, 28 e 29. Leia João, eu estou falando para você ler João, não estou brincando. Leia João 5 também, 28 e 29. E Jesus fala isso em Apocalipse. A pessoa precisa ter um corpo próprio, cada um vai receber o corpo próprio. Todos serão ressuscitados, os salvos e os não salvos. Os salvos com corpo igual de Cristo e os não salvos receberão um corpo próprio para viver no lago de fogo e enxofre, que foi preparado para os demônios e para todos aqueles que seguiram o seu caminho. Amém? Não é a vontade de Deus, jamais. É a vontade dele é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Deus te abençoe. Que a luz do Senhor, que é a sua palavra, resplandeça no teu coração e que o Senhor tenha misericórdia de você e te dê paz e salvação em nome de Jesus. Amém?